Amém, João? Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? Bem mesmo? Como é que foi o carnaval ontem? Deu tudo certo? Não? Glória a Deus, né? Quase que alguém falou assim, foi bem, não, foi. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 57 ao 62. Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Você que encontrando, já fica de pé, em reverência à palavra de Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Passo a ler, viu, irmãos? Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu gostaria de repetir junto com os irmãos esse versículo 62. Pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3 e... ninguém... Só o finalzinho que deu tudo junto, não foi? Vamos todo mundo junto de novo? Vamos lá. 1, 2, 3 e... ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Palavra da salvação. Oh, os católicos não largou a... Graças a Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos... antes de eu entrar na palavra... Gente, eu estou na saudade da minha esposa. Gente, está muito ruim. Desde sexta-feira que a gente não faz comida. E um detalhe, na maioria das vezes quem faz comida sou eu. O pastor Ariel sabe disso. Eu não estou tendo ânimo, eu acho que eu estou com depressão, sabe? É muito ruim, irmãos. Não, é dependência emocional mesmo, uma só carne, né? Se você que tiver com sua esposa lá, dá um abraço nela aí. Tem como? Dá um abraço nela. Diga para ela, igual o narizinho fala assim, você é a minha melhor metade. Isso. Ulisses, vai lá dar um abraço a ela lá, o pastor está mandando, meu filho, vai lá, abraça sua esposa lá. Pastorzão, não vi você abraçando a Thaís, não. Tá vendo? Hoje é o Dia Internacional ou Nacional da Mulher, do pastor, e eu estou aqui sozinho. Ô, Jesus amado. Tem 3 dias que eu durmo na sala. Irmãos, vamos lá, vamos continuar. Glória a Deus. No versículo 57, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração... Lucas, ele relata, deixa sua Bíblia aberta, ele diz que quando andavam pelo caminho, Jesus aqui, depois de tantas maravilhas e prodígios que Jesus fez, se você pudesse folheando a sua Bíblia aí um pouco para trás, quer ver? A gente vai ver aqui, olha, Jesus, ele diz aos seus discípulos, tome a sua cruz e siga-me. Um pouquinho aqui, Jesus, ele ressuscita a filha de Lázaro, cura uma mulher enferma, mas o que? Voltando um pouquinho... a transfiguração de Jesus, né? A cura do servo do centurião, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, foram tantas coisas, meus irmãos. Agora voltando lá no 9:57, Jesus ele está acompanhado dos seus discípulos e Jesus passa de cidade em cidade, não é de metrô, não é de carro, é a pé. Passa de cidade em cidade, vilarejo a vilarejo, anunciando o evangelho de salvação a todos. E nós nos deparamos aqui com Jesus chegando nessa cidade.
Olha como é que o texto inicia: quando andavam pelo caminho. A palavra fala que quando Jesus passa em uma dessas cidades, alguém se aproxima dele. Alguém chega até Jesus. Irmãos, eu não quero diminuir ninguém, não quero segregar ninguém, mas se nós lermos com mais cautela, nós vamos entender que Jesus, ele não fez pergunta para ninguém. Jesus, ele não falou para ninguém: gente, alguém que quer me seguir? Não. Alguém se aproximou de Jesus e perguntou para ele. Diz o texto, olha: quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Note que é uma pessoa disponível e, creio eu, ele talvez diria para Jesus: Senhor, se o Senhor por acaso ir para Samaria, estarei contigo. Se o Senhor quiser que vá na venda comprar alguma coisa, eu irei. O que o Senhor quiser, o que o Senhor precisar, o Senhor pode contar comigo. E Jesus responde para ele no versículo 58, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Irmãos, a resposta que Jesus dá para esse homem, eu queria que vocês realmente prestassem atenção, mas a resposta que Jesus dá para esse homem é porque Jesus sabia do coração dele. Não é uma resposta solta, não é algo solto ao vento. Jesus, ele dá uma resposta para aquele homem, porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, a resposta do Senhor para aquela pessoa diz muito sobre quem aquele homem é. Muito provável, meus irmãos, e eu compartilho com alguns comentaristas bíblicos, a maioria dos comentaristas bíblicos dizem que esse homem, ele era acostumado com uma zona de conforto. Era um homem que era acostumado com uma casa, com uma sombra, com água fresca. Não é à toa que Jesus falou para ele: olha, para onde eu vou vai ser um pouquinho complicado. Talvez você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quando Jesus fala sobre as raposas e os pássaros terem as suas moradias, a intenção de Cristo também era que aquela pessoa avaliasse bem a decisão que ele estava prestes a tomar. E é isso que eu quero fazer os irmãos pensarem. Será que todos nós calculamos? Será que todos nós realmente sabemos? Diz o ditado nordestino antigo: será que nós sabemos onde nós amarramos o nosso burro? Será, meus irmãos? Que você está aqui realmente sabendo o motivo de você estar numa igreja hoje, de você estar aqui assentado, de você participar da Santa Ceia do Senhor? Vocês sabem de verdade? Glória a Deus, isso aí. E fica uma pergunta para eu e você meditarmos: será que nós realmente pensamos? Porque eu posso falar de mim, meus irmãos, eu não posso falar de cada um de vocês, mas no meu ponto de vista, o seguir a Cristo é abrir mão quando eu não queria abrir. Nem sempre amém, é o que eu mais quero, Senhor. Não, na maioria das vezes eu não quero. Na maioria das vezes eu não quero abrir mão. Na maioria das vezes eu queria falar, e o Evangelho pede para mim calar. E é a pior hora que tem. Você tem tanta coisa para falar, você tem um tanto para se justificar, e a palavra de Deus vai dizer que quem nos justifica é Deus. Seguir a Cristo para mim é perder quando eu queria ganhar. Perder quando eu queria ganhar. Parece pessimismo, não parece, irmãos? Mas não é pessimismo, não. Seguir a Cristo também é você ganhar quando você merecia perder. Seguir a Cristo é você ter vida quando você merecia morte. Irmãos, Cristo, Ele fez tudo por nós e os ganhos são incomparáveis. Tem gente que acha que ser crente vai perder tudo. Puxa vida, eu não posso mais ir no carnaval, pastor? Não, você não pode mais. Você não pode, porque Cristo, Ele nos chamou para nos dar vida. Será que eu tenho uma semelhança com essa primeira pessoa que aborda Jesus? Você consegue olhar para essa pessoa e se identificar com ela? Talvez Jesus, ele passa aqui agora, talvez você diria para ele: Jesus, eu vou te seguir por onde quer que fores. Será, meus irmãos? Porque nova criação é a transformação de uma imagem que foi corrompida. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus,
Mas essa imagem, a semelhança de Deus, ela foi corrompida. A nossa imagem passou agora a não ser de Deus, mas do Adão. Nós somos parecidos com Adão. Graças a Cristo, que derramou sua graça sobre as nossas vidas. Hoje nós não temos mais a imagem de Adão, nós somos a imagem do próprio Cristo. Amém? Amém. Tem a ver com transformação, meus irmãos. Tem a ver com mudança. E essa transformação, ela é causada pela compreensão do Evangelho. É o tanto que você sabe sobre o Evangelho que vai mostrar o tanto que você deve ser uma pessoa mudada. Se você não compreende acerca do Evangelho, você não vai conseguir abrir mão das coisas. Você não vai conseguir recusar o que o mundo te oferece. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aquele homem que aborda Jesus, ele queria praticar o Evangelho sem ter sido transformado pelo Evangelho. É o mesmo que colocar o carro na mão de uma pessoa que nunca dirigiu na vida. Vai acontecer o quê? Talvez nem vai sair do lugar. Vocês entendem, meus irmãos? A transformação antecede o ID. Deus, ele não manda ninguém fazer algo para ele sem antes preparar. Jesus, ele fez isso. Jesus primeiro ele resgata, depois ele transforma, depois ele prepara e por fim ele envia. Foi assim com todos os seus discípulos. Se Jesus não tivesse preparado os seus discípulos, não existiria na sua Bíblia Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu gostaria que você abrisse, por favor. Primeiro Jesus ele resgata, depois Jesus ele transforma, depois ele prepara e só depois ele envia. Enquanto você abre, os seus discípulos, enquanto eles não passaram por tudo, eles não foram enviados. Jesus não enviou ninguém despreparado. Ele envia sim ovelhas no meio de lobos, mas isso é uma figura. Essas ovelhas no meio de lobos são preparadas pelo Evangelho. Mateus 28, 19, portanto, vão. Só depois de Cristo ter preparado, só depois os discípulos terem entendido, terem compreendido do que realmente se trata o Evangelho, Cristo não os envia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós temos mais duas pessoas, temos vamos dar um título para ele, um oferecido, né? Ele chega para Jesus e, Senhor, te seguirei por onde quer que fores. Agora nós temos duas pessoas que estão no caminho que Jesus percorria. A segunda pessoa está lá no versículo 59, acompanhe comigo, por favor. Que saudade da minha esposa, viu, gente? A outro disse, olha que diferença. Primeiro um se oferece. Essa próxima pessoa, ela não se oferece, ela é comissionada. A outro disse, siga-me. Olha que lindo. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ele é bem diferente daquele que se oferece, né, irmãos? Esse recebe ou já havia recebido o chamado da parte do Senhor Jesus. Jesus diz para esse segundo homem, siga-me. Ao que ele responde no versículo 59, parte B, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. No versículo 60, Jesus disse-lhe, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O texto original diz, deixe que os mortos espirituais enterrem os seus mortos naturais. E ele continua dizendo, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Meus irmãos, eu confesso que as primeiras vezes, lá no início, quando eu ouvi essa palavra, eu não sei se vocês terão a mesma percepção que eu, talvez tenham. Eu achava que Jesus, ele assumiu uma parte meio que insensível.
puxa vida, o pai do rapaz morreu, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Cara, será que Jesus não poderia liberar, assim, um velório aqui em Lagoa Santa é o quê? 3 horas, não é? Para até 2 horas? Não. Acho que é porque eu fui em São José da Lapa e o pessoal lá rezava o terço, sabe? Então, foi umas 3 horas ou mais. Mas é 2 horas para sepultar uma pessoa. Que 2 horas ia fazer diferença, sabe, meus irmãos, no plano divino? Vocês acham que ia atrapalhar? Então, meus irmãos, na verdade, Jesus ele não é insensível porque ele é o próprio amor. Ele é a própria graça. Então, em cima disso aqui, eu quero dar um conselho para cada um dos irmãos. Estude a palavra de Deus. Busque compreender a palavra de Deus. Cola com pessoas que amam a palavra de Deus. Não seja levado por qualquer vento de doutrinas. E o último conselho, frequenta a SEB. Amém? Frequenta a SEB, que você vai aprender muito. O que acontece, meus irmãos? A segunda coisa que nós precisamos levar em consideração é que a Bíblia foi escrita obedecendo um contexto histórico. E esse contexto onde Jesus está inserido aqui, historicamente, o homem mais velho, quando ele tinha um pai idoso, esse homem ele era responsável pelo seu pai. Ele poderia até sair de casa para casar, mas ele tinha que levar o pai junto. Imagina, quem já assistiu A Grande Família aqui? Tem que levar o pai junto, e aí se deixar para trás, porque era algo histórico, era uma cultura. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, nós entendemos aqui que Jesus, esse homem, ele não pede apenas um tempo. Ele não pede apenas para ir lá e sepultar o seu pai, porque o seu pai não havia morrido ainda dentro daquele contexto. Então, ele não pede apenas para sepultar o seu pai, ele pede mais tempo. A atitude desse homem é a mesma atitude que muitos têm nos dias de hoje, diante do chamado do Senhor. Diante desse chamado do Senhor, a resposta seria: Jesus, um momento eu responderei ao Senhor. Muitos dos nossos dias falam para Jesus, olha, eu não estou te descartando totalmente não, tá? Só esse ano, passando esse ano eu vou servir o Senhor. Vocês entendem? Vocês conhecem alguém assim? Eu era assim. Eu era assim. Eu não aceitei Jesus assim, sabe? Eu não coloquei a mão no arado, assim, querendo, não. Foi luta, meus irmãos. Quem aqui queria abrir mão do mundo? Gente, fala a verdade. O mundo alimenta a nossa carne. Como eu disse, enquanto vocês não compreendem o Evangelho de Deus, como que vocês vão recusar o mundo? Não tem como, meus irmãos. Não tem como. Aquele homem obedecia uma cultura que naquele contexto era ou servia de impedimento para seguir Jesus. E talvez muitos de nós caminhamos por cima de culturas também que nos impedem de seguir Jesus. Exemplo, o Júnior falou isso aqui. Um exemplo. Meu pai e minha mãe, eles são ignorantes. Eu vou morrer ignorante. Não é verdade? Tem pessoas que criaram os seus filhos embasado no vitimismo. Então, existem coisas que nós precisamos abrir mão. Pecado, normalmente, nós precisamos abandonar. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Nós não somos guiados pela cultura, nós somos guiados pelo Evangelho. Amém? Versículo 61. Acompanha comigo, por favor. Falamos sobre 2 pessoas, né? Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Pensa comigo, talvez esse aí deva ter ouvido a resposta do segundo, que pediu para Jesus para ir sepultar o seu pai. Talvez ele falou assim: eu não quero esse tempo todo. Eu só quero ir lá e despedir da minha família, porque talvez eu não volte mais. E olha a resposta que Jesus dá para ele. Versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Percebam que o contexto dessa conversa aponta também para um chamado ministerial, porque tem uma diferença entre seguir a Cristo, saber quem Cristo é e você servir a Cristo. O arado, ele aparece aqui nessa passagem, não é à toa, meus irmãos.
É uma conversa que Jesus tem também, é uma convocação, não apenas para segui-lo, mas para servi-lo também. E nesse contexto aqui, meus irmãos, Jesus ele estabelece um princípio, que no meu ponto de vista, é algo que não tem sido muito observado pelos cristãos da atualidade. E eu estou nesse meio. Esse princípio é: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás está relacionado com mudar de ideia, arrependimento. Gente, onde eu fui amarrar o meu burro? Como é que pode seguir Jesus? Isso dá trabalho demais. Tem muita gente chata. Aquela igreja que eu estou lá, nossa, tem tanta gente metida. É simbologia, tá, irmãos? Graças a Deus, essa igreja que é uma bênção. Não é? Jesus ele usa a figura do arado porque era algo muito comum na época. E todos entenderam essa figura que Jesus trouxe para aquela conversa. Todo mundo aqui sabe o que é arado? Sabem? Eu vou mostrar para vocês o que é arado. Tem como passar? Aí, gente, arado é tipo essa bicicleta aí, que não tem graça nenhuma. Ela... Você vai, não sobe não. Tá, pastor? Você vai em pé. Isso aqui é um guidão, tá, gente? Guidão de bicicleta. A pessoa, ela segurava isso aqui. Esse aqui é o arado antigo. Isso aqui tinha um contrapeso aqui. Isso infiltrava na terra e arava a terra. E é por tração animal, viu? Tinha 2 bois ali, 3, 4, não importa. Tem outra imagem aí? Aí, ó. Esse ali é o rapaz, tá vendo lá atrás, lá, ó. Outra imagem, por favor. Tá dando para ver, gente? Tá, né? Um pouquinho mais tá. Mas deu para entender o que é arado? Amém. Acabou, né? Acabou? Amém, amém. Quer apagar aí para ver? É o... Vai na sorte aí, Dani. Eu acho que é o outro. Aí, mas deu para ver? Tá vendo? Volta aí, Dani, para a gente ver o rapaz lá. Dani não, é Aline. Tá vendo lá? Essa cena aqui vocês não vão ver nunca mais, viu, gente? Não existe mais, não existe. É o prego? Não, né? Não. Lá tem trator, meu filho. Pode acender, por favor, gente. Jesus, ele usa essa figura do arado porque ele quer que nós entendamos muitas coisas importantes hoje. Compara esse arado com o chamado que Deus fez para cada um de nós. Primeiro, não é simples, porque tem gente que acha que é só você ingressar numa igreja, aceitar Jesus e frequentar os cultos. Não é tão simples assim. É algo que precisa ser compreendido. O reino de Deus precisa ser compreendido. E dentro dessa compreensão, eu coloquei uma referência aqui em Romanos capítulo 12, versículos 10 a 11. Não se faz de qualquer jeito, meus irmãos. O reino de Deus, ele não é feito de qualquer forma, do seu jeito, no seu tempo, a hora que você quiser. Romanos capítulo 12, versículo 10 e 11, diz assim, olha o primeiro versículo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honras aos outros mais do que a vocês. Olha que difícil. Versículo 11, nunca falte a vocês o quê? O zelo. Antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então eu destaco aqui nesses 2 versículos, dedicação, zelo, fervor e serviço. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E não se faz também sem preparo. Coloca aqui para mim, por favor, Tito, capítulo 2, versículo 14. Não se faz sem preparo, meus irmãos. Tito 2,14, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Irmãos, nós precisamos praticar a comunhão, tem que ser algo intencional. A nossa carne, ela não quer isso, a nossa carne quer churrasco,
A nossa carne quer praia. A nossa carne não quer praticar comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes essa comunhão, você vai ter que ser intencional. Às vezes você vai buscar ter comunhão com uma pessoa que só responde o que você fala. E você já conversou com gente assim? Você vai lá desenvolver uma conversa, aí você vai e entra no assunto e a pessoa responde e para. Aí você fica todo quadrado. A pessoa não desenvolve um outro assunto. Quando eu for conversar com você, você inventa um outro assunto. É ruim, deixa a gente no vácuo. Amém, meus irmãos? Segundo, a pessoa que coloca a mão no arado deve olhar para frente. Aquele homem lá do chapéu que parece com prego, se ele olhar para trás, dá problema. Dá problema, meus irmãos. Porque, se vocês não sabem, quando o rapaz está arando a terra, o arado entra na terra e abre um sulco. Eu pesquisei, não sou inteligente não, tá? Abre um sulco na terra, aonde vai ser colocada a semente. Né, meus irmãos? E o que acontece? Se olhar para trás, ele perde a referência. Se você, que colocou a mão no arado, olhar para trás, você perde a referência. É necessário que nós olhemos para frente. Quando olhamos para trás, nós interrompemos o processo. E quando interrompemos o processo, nós comprometemos aquilo que Deus espera de nós. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quando Jesus diz que quem olha para trás não é apto para o reino de Deus, ele ensina um princípio que vai desde a entrada, a permanência, o crescimento e até mesmo o serviço em prol do reino de Deus. John Wesley, ele escreveu a seguinte frase, olha que incrível isso aqui, meus irmãos. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Eu vou repetir novamente para você memorizar. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O primeiro processo é a conversão. Primeiro processo. E conversão é a resposta à atração feita pelo próprio Deus. Deus, ele te atrai, e você, de uma forma que não dá para entender. Como eu disse, nós sabemos quem é o Espírito Santo. Mas de uma forma que não dá para explicar, você se submete àquela atração, e o Senhor, ele continua te atraindo. Isso é um ato de conversão. E essa conversão, meus irmãos, ela precisa ser diariamente praticada. Tem gente que acha que se converte uma vez na vida. É onde muita gente erra. Porque quando você converte é gostoso demais ou não é? Fala aí. Você orava demais quando você converteu, você lembra disso? Sabe por que você não ora mais? Porque você não converteu de novo. É algo que nós precisamos fazer diariamente. E é intencional. Deus não vai mandar um anjo do céu pousar, apesar que anjo, né, pousar na cabeceira de sua cama e falar para você assim: meu filho, ore, meu filho, me busque. É igual arrumar casa. Desde sexta-feira que minha esposa não está em casa, sabe? Quem me conhece, é mais perto de mim, sabe que eu sou igual mulher para arrumar casa. Uma vez alguém falou isso comigo, eu me senti ofendido, sabe? Quando falou, você é igual mulher, pastor, para arrumar casa, mas eu vi que era um elogio, sabe, irmãos? Mas é igual arrumar casa. A conversão é igual arrumar casa. Se você deixa de arrumar casa, sua casa vira uma lata de lixo. Sai sujeira de onde você nem imagina. Você olha para o teto branquinho, limpinho, e o chão todo sujo. Parece que Satanás pegou um saco assim de serragem, só espalhando assim na sua casa, não é? Deixa de arrumar a casa para você ver o que acontece com a sua casa. Depois de 3 meses eu entrei na casa da minha mãe para esvaziar lá. Gente, vocês têm noção da sujeira? Poeira, barata, rato, bicho. Isso acontece com a nossa casa também. Quando nós deixamos de nos converter diariamente, todo dia é dia de renúncia, meus irmãos. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23. Graças a Deus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Todo dia é dia de tomar a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. Você entendeu que a conversão é todo dia? Você entendeu? O segundo processo é a santificação. John Wesley falou que primeiro é a conversão. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Sobre santificação, é a renúncia também diária de tudo aquilo que os nossos olhos desejam, que não agrada a Deus. Eu vou repetir. Renúncia é também diária de tudo aquilo que os nossos olhos desejam, que não agradam a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 33. Da mesma forma, irmãos, eu estou correndo aqui, senão não vai dar tempo da gente encerrar, viu? Vai dar tempo, em nome de Jesus. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E ele vai citando: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Tito capítulo 2, versículo 12. Tito está ensinando a gente hoje aqui, irmãos. Ela nos instruiu. Ela quem, irmãos? Vamos ver se vocês estão atualizados aí. Ela quem? Hã? Ela quem? Não, volta um versículo aí. Aí, ó. Pois a graça de Deus, prossiga. Ela, no caso a graça, nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Ah, se não fosse Cristo, meus irmãos. São esses dois processos que todos nós devemos praticar diariamente: a conversão e a santificação. Amém? Esses dois processos têm o poder de romper barreiras que estão na nossa frente. Eu vou citar duas barreiras. A primeira barreira aqui para correr é o apego. É o apego. O apego é identificado quando recebemos o convite de Jesus. Normalmente nós estamos apegados a algo quando Cristo nos convida a participar do seu reino. Ou alguém aqui foi comissionado e foi muito fácil. Será que todos nós aqui não tivemos problema para abrir mão? Olha só, tem um texto muito conhecido, que é o relato de um jovem muito rico. Quando a Bíblia fala que é rico, é porque era muito rico mesmo. E Marcos capítulo 10, versículo 17 a 30, conta essa passagem. Ele também, como aquele oferecido, se aproxima diante de Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: guarda os meus mandamentos. Quais? Pergunta ele. Porque esses eu já os tenho guardado desde a minha mocidade, não é? Todo mundo conhece esse texto. Um dos evangelhos vai dizer que Jesus o amou, não é? Mas Jesus sabia em que ele estava pegado. E nós também sabemos pela palavra. Ele estava pegado a quê, irmãos? Riqueza, bens, não é? Aquele jovem rico possuía muitos bens e o seu coração estava nesses bens. Entenda que nós não estamos falando de uma pessoa que estava fundada no vício, na prostituição, no pecado, não. Nós estamos falando de uma pessoa que observava os mandamentos do Senhor. Estamos falando de uma pessoa que tinha até interesse em saber a respeito da vida eterna. Não é verdade? Meu Deus. O problema é que Jesus toca naquilo que prendia ele. A teologia vai dizer que o que havia no coração daquele homem era a avareza. A avareza não tem a ver com você ter as coisas. O problema são essas coisas dominar você. Isso é avareza. Porque o texto vai dizer lá em Marcos capítulo 10, versículo 22. Acompanhe comigo. Marcos 10, 22. Diante de tudo isso, olha a reação do jovem. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Era como dizer: Senhor, isso aqui eu não consigo fazer. Uma vez eu lembro de
de estar sentado no banco, ouvindo um pastor falando sobre essa passagem. E teve um momento que eu me alegrei, irmãos. Eu fechei o meu olho e falei assim: graças a Deus que eu sou pobre. Louvado seja o Senhor. Mas tem um problema. Na minha pobreza, eu também tinha coisas que eu não conseguia abrir mão. A gente às vezes olha para o crente, aliás, olhamos para a pessoa rica e fala: ó, se não vender e doar tudo, não vai entrar no céu. Ou se amar a riqueza mais do que a Deus, e não passa na agulha, no buraco da agulha. Mas e nós que não temos materialmente falando algo para abrir mão? Porque eu tenho certeza que se eu apontar um revólver para os irmãos e falar assim: ó, 5 mil reais aqui, ou não vai sair vivo, todo mundo morre. Né, irmãos? Tá vendo? Tem gente, pastor, tem gente guardando dinheiro aqui na igreja. Tá vendo, pastor? Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Essa semana, uma irmã me procurou, não da igreja, tá? O irmão dela mais velho fez uma cirurgia nos olhos e acabou perdendo a visão. E ela contando para mim, falando que foi na igreja dela, e foi conversar com o pastor dela, e o pastor dela falou para ela o seguinte: presta atenção, você vai sacrificar o seu salário, você vai sacrificar metade, na verdade, do seu salário por 1 ano, e Deus vai restaurar a visão do seu irmão. Vocês entenderam o que é sacrificar, né? Porque a fogueira santa não queima dinheiro não, tá, irmãos? Eu sei porque a minha vizinha aqui, ela é de lá, e eu lembro que eu fui conversar com ela, porque a gente abençoa a vida dela, ela abençoa a nossa vida, e eu perguntei para ela, que eu tinha uma curiosidade: mas a fogueira santa, como que funciona? Ah, pastor, a gente vai lá, dá o dinheiro, eles dão um cheque simbólico, referente àquele dinheiro que você está dando, e eles queimam o cheque. Eu falei: mas meu dinheiro, não queima o dinheiro não? Então não é sacrifício não, é? Não, porque não pode queimar o dinheiro. Eu falei: gente, irmãos, é triste, parece piada, parece brincadeira, mas tem um tanto de gente enganada com isso, meus irmãos. A irmãzinha vai sacrificar durante 1 ano a metade do salário dela. Você acha que Jesus, ele pediria: olha, eu vou curar ele, mas você tem que dar metade do seu salário por 1 ano? Mas o problema, irmãos, é que essa pessoa falava com um amor, com uma satisfação tão grande. Talvez se ela tivesse no lugar desse jovem rico aqui, Jesus ia falar com ela assim: olha, vai lá, abandona a idolatria e siga-me. Talvez ela ficaria triste como esse jovem aqui, iria embora, daria as costas. Entende, irmãos? A gente olha para essa irmãzinha e a gente às vezes critica, mas talvez nós também somos assim, né, irmãos? Para não ser hipocrisia, nós precisamos olhar para nós também. Os ídolos que a gente coloca aqui no nosso coração, não é? A gente idolatra tanta coisa. Eu não julgo você, mas em nome de Jesus, tira esse ídolo do seu coração. Tira isso que você está colocando no lugar de Deus. Talvez você está colocando no lugar de Deus um comodismo. Talvez você está colocando no lugar de Deus o seu filho, o seu esposo. Talvez você está colocando no lugar de Deus o seu trabalho. E percebam que são só coisas que passam. Porque tudo passa, até filho passa. Amém, irmãos? Vamos tirar do nosso coração esses ídolos, em nome de Jesus. Adiantando, a segunda barreira são os vínculos. Primeiro, são aquilo que nós somos apegados, o apego, né? E a segunda barreira são os vínculos. Eu vou ler novamente o que o John Wesley escreveu. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Sobre a santificação, Wesley, ele aponta para o cristão convertido, que já até abriu mão do mundo, mas dentro dele tem alguns resquícios. Sabe, aquela coisa que você não consegue abrir mão mais de jeito nenhum. Talvez um vocabulário. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? São resquícios que nós precisamos abrir mão. Vínculos, talvez uma amizade.
Talvez você está cultivando uma amizade que era para você ter abrido mão há muito tempo e você não abre. Um vício, um costume, a procrastinação, entende, irmãos? Olha o que Cristo falou em Lucas, capítulo 17, versículo 32. Quantas horas aí? 44? Tá, amém. Palavras do Senhor Jesus. Lembrem-se da mulher de Ló. Jesus falando. O que Jesus está querendo dizer para nós? Todos nós conhecemos essa passagem, mas eu quero citar 2 versículos. Gênesis capítulo 19, versículo 17, e Gênesis capítulo 19, versículo 26. No versículo 17, olha o que diz no texto, irmãos. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Jó: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Versículo 26. Mas a mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Esse texto aqui, ele é famoso como o texto de Jonas, porque tem gente até no meio cristão que fala assim: Jonas foi engolido por um grande peixe, mas não foi bem assim também não é possível. Um peixe engoliu ele, não foi, pode ter acontecido desse jeito, mas esse texto é muito parecido, tem certa semelhança com o texto de Jonas, mas Jesus, ele vem em Lucas e ele valida esse texto, dizendo: lembrem-se da mulher de Ló. E aqui eu encerro essa palavra, irmãos. Lembrem-se da mulher de Ló. Nenhum desses homens que estavam no caminho do Senhor Jesus eram aptos para estarem no reino de Deus, porque eles priorizaram suas coisas, priorizaram suas vidas. Em nome de Jesus, fique atento, não seja como o jovem rico, em nome de Jesus. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que, entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém, irmãos? Eu vou ter que parar por aqui. João capítulo 15, versículo 15, irmãos. Gostaria que vocês abrissem, por favor. João 15, 15. Jesus, ele vai dizer que sem Ele nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Nós contamos com a graça dEle, com o favor dEle, com a misericórdia dEle, para sermos pessoas que servem o reino de Deus. Sozinhos, realmente nós não vamos conseguir. Ele prometeu estar conosco. É essa a nossa maior esperança. Nós sabemos que não estamos sozinhos, não pelo que nós sabemos, mas pelo que Cristo disse. Ele prometeu estar conosco até que o mundo termine. Ele prometeu estar conosco. O momento agora não é de nós olharmos para trás, porque nós aprendemos que se nós olharmos para trás, nós perdemos a nossa referência. É momento de olhar para Cristo, é momento de olhar para a cruz, é momento de olhar para aquele que nos regenera, que nos faz novas criaturas. E o fato de nós mantermos as nossas mãos no arado, é participando também da Santa Ceia do Senhor. Entendam, irmãos, de uma vez por todas, que não tem ninguém aqui que merece, ninguém merece, nós não merecemos. É Cristo quem faz todas as coisas. E é Ele quem nos convida a participar desse momento tão sublime, meus irmãos. O mundo hoje adora o Deus desse mundo. Como eu disse lá no grupo da nossa igreja, o mundo desde sexta-feira tem se derramado aos pés de Satanás, tem adorado, tem venerado Satanás. E nós estamos aqui com a liberdade de adorar ao nosso Deus, o único Deus.
Eu quero convidar aqui, meus irmãos, o meu sogro e a minha sogra para servir a ceia para os irmãos. E eu vou pedir para os irmãos permanecerem assentados. Assim que você receber os 2 elementos que compõem a Santa Ceia do Senhor, aí você vai ficando de pé, em nome de Jesus. Enquanto eles vão lá, eu gostaria que você, no seu lugar, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E eu creio que você não vai precisar fazer muito esforço para encontrar um tanto de pecado dentro de você. Todos esses pecados, eu convido você a entregar nas mãos do Senhor, a pedir perdão ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento nós sabemos que o Senhor é o que está sentado à mesa, e nós estamos aqui primeiramente para pedir perdão ao Senhor pelos nossos atos que nós praticamos, Senhor. Talvez esse é o primeiro momento que nós estamos fazendo uma oração sincera ao Senhor, e por esse motivo nós te pedimos perdão, Jesus. Pai, prepara o coração de cada um dos irmãos, de cada filho, cada filha, em nome de Jesus, meu Deus. Abra o entendimento, Deus, de cada um, para que nós possamos realmente compreender o que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, que ao participarmos desse momento, que nós possamos ter uma comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. É o que nós te pedimos. Amém e amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o seu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o seu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Seu amor dura
Todo mundo pegou a Santa Ceia do Senhor, o que representa o corpo de Jesus? Amém? Graças a Deus, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Obrigado, Senhor. Diz assim, meus irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Repete comigo: graças a Deus. Partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Irmãos, haverá um tempo que nós não precisaremos nos lembrar do Senhor, porque estaremos face a face com Ele. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Podei comer o pão, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para ir, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice, repete comigo: graças a Deus. E disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Podeis beber, irmãos, em nome de Jesus. Eu sou livre. Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, aleluia. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, por proporcionar isso para a sua igreja. É algo do Senhor, é um meio de graça. A mesa do Senhor só senta quem é filho, só assenta quem é filho. Nós te agradecemos, Pai, porque é um meio de graça. Nós não merecemos, Deus, não merecemos estarmos à mesa,
algo que o Senhor faz. Obrigado pela tua obra em nossas vidas. Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer do Senhor, porque sem nós merecermos, Pai, o Senhor em um domingo de carnaval não nos permitiu que nós estivéssemos lá no mundo, Senhor. Mas temos a ciência, Deus, que não somos melhor do que ninguém. Somos escolhidos do Senhor de uma forma inexplicável, Pai, de uma forma sem critérios humanos, mas um critério celestial. Mas a Bíblia declara, Senhor, qual é esse critério? É o amor pelos seus filhos, que não nos permitiu perecer, Senhor. Não permitiu, Senhor, estarmos mortos espiritualmente uma hora dessa, Senhor. Não se trata da festa e das músicas, se trata da condição espiritual. E o Senhor não deixou nós morrermos, Senhor. Não se trata de sermos melhores, não se trata, Senhor, de sermos um povo diferente e especial no sentido humano, mas se trata, Senhor, de o Senhor nos manter vivos através do teu sangue, Jesus. O Senhor nos mantém vivo. O Senhor disse que aquele que comesse da sua carne nunca morreria, Senhor. E hoje cumpre essa promessa, hoje espiritualmente, hoje, Senhor, de uma forma sobrenatural. Bebemos do teu sangue, Senhor, e comemos da sua carne. Por isso temos vida no Filho de Deus. Por isso, Jesus, temos vida em Ti temos vida. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Diante de tantas lutas, diante de tantas diversidades, Senhor, nós estamos de pé, Senhor. Muitas das vezes feridos, sangrando, abatidos, destruídos por fora, mas por dentro, Senhor, estamos sendo renovados dia após dia. Não importa a luta, não importa o tamanho do gigante, o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior que o carnaval. O nosso Deus é maior do que o mundo. O nosso Deus é maior do que a bebida, as drogas, a prostituição, o adultério, o divórcio. O nosso Deus é maior. O nosso Deus vive e reina. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença hoje. O que mais importa hoje é a tua presença, Senhor. É a tua presença. Obrigado por ter atendido o nosso pedido, Senhor. Pedido de homens e mulheres pecadores, homens e mulheres impuros aqui essa noite, de lábios impuros, clamor pela presença de um Deus santo e puro. E Ele cumpriu mais uma vez a tua promessa e veio. O Senhor está aqui, meu Deus. Eu sei que o Senhor está. Pai, obrigado por esse dia, meu Deus. Obrigado por esse culto de Santa Ceia. Pedimos o Teu Espírito Santo, Deus, que conduz a nossa vida, que conduz a nossa vida, que leva a nossa vida, que nos leve para casa, Senhor, nessa presença, Deus. Com esse temor que estamos aqui agora, com esse temor, na certeza da Tua presença, Senhor. Quando a música se calar, quando as luzes se apagar, Senhor, o Senhor ainda vai estar conosco. Senhor, quando se despedirmos um dos outros e entrarmos nos nossos carros e ir para a nossa casa, Senhor, esse culto não cessará.
esse culto ainda continuará nas casas, em cada família, em cada lar aqui, Senhor, esse culto há de continuar. Oh Deus, essa paz, essa shalom do Senhor que está inundando esse lugar agora, Senhor, eu creio pela fé. Eu creio pela fé. Nada, Senhor, nada nesse mundo diz que sim, mas a fé, Senhor, diz que podemos, Senhor, viver em paz em nossas casas. Derrama, Deus, tua graça, a tua bondade e a tua fidelidade, Senhor. Que amanhã no nosso trabalho, Senhor, a tua presença pode ser palpável como aqui agora, nesse momento, Deus. Obrigado, Senhor. Leva para casa cada criança, cada adulto, cada casal. Liberta, Senhor, cada família, Deus, da doença. Liberta, Senhor, cada criança aqui das ideologias. Liberta, Senhor, cada mulher do feminismo. Liberta, Senhor, cada homem, Deus, de um ideal que não está de conformidade com a tua palavra e com o teu coração, Senhor. Leve-nos para casa, Deus. E oramos, Senhor, nessa noite para encerrar o nosso último pedido, Pai. Que aqueles que não pôde estar aqui, Senhor, que de uma forma que eu não sei como, mas o Senhor é o Deus do impossível, essa graça alcance eles, Senhor. Essa bênção, essa unção possa chegar agora nos lares, Senhor. Senhor, que homens e mulheres dessa igreja que não pôde estar aqui hoje, que sejam alcançados, Deus. Os enfermos, Pai, que não pôde estar aqui agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocá-los. Senhor, aqueles que estão tristes, abatidos, querendo desanimar, aqueles que já não vêm na igreja há muito tempo, aqueles que não vieram por vergonha, Senhor, desperta, Deus, esse povo, Pai. Somos igreja, somos família, somos famílias deles, Senhor, somos a família deles, Pai. Liberta, alcança, Senhor. O Senhor sabe, Deus, cada um que está perdido aí, Senhor, cada um dessa igreja que se esfriou, que se desviou dos caminhos da casa do Pai deles, Senhor. Ah, Deus, encontra eles agora, Senhor. A Tua presença, Senhor, não se restringe a esse lugar. A Tua glória, a Tua bênção não se restringe a metros quadrados, a quilômetros quadrados. O Senhor está lá agora do mesmo jeito que está aqui, Senhor. Toca eles lá, meu Pai. E te agradecemos por tudo, Senhor. Nos dê uma semana de vitória no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nos leve para casa, Senhor. Proteja-nos, Deus. Obrigado por estar aqui presente hoje, Pai. É isso que te pedimos, é isso que te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos seus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do